Olá pessoal, mais uma aula de Excel. Hoje vamos aprender, portanto, como é que nós podemos automatizar, portanto, um ficheiro, uma informação, através da função procv. Simplesmente vamos colocar o código, algum código de referência, e vamos ter a informação que nós precisamos, tá? Nós temos aqui uma planilha, onde nós temos duas abas, duas sheets, que é início e BD, base de dados. Portanto, aqui eu coloquei uma macro para abrir e fechar as abas, as planilhas. Entretanto, o que me interessa nesse momento é só esta planilha. Essa planilha base de dados, tá? Onde nós temos aqui esta tabela. Eu vou colocar aqui essa informação, cursos existentes, pagamento, tipo de pagamento, tipo de pagamento. Aqui eu vou colocar valores. Pode ser qualquer coisa, tá? Qualquer coisa que você desejar. E aqui eu posso colocar status, está? Status. Portanto, eu vou fazer isso, essa base de dados vai ser o meu backup, mas eu vou abrir uma outra planilha para uma outra folha, nesse caso, para colocar aquilo que eu quero. Então, eu quero delimitar da seguinte forma, que quando eu clicar aqui, por exemplo, na celular 5, né, quando eu clicar aqui, colocar algum número de ordem, ele vai, portanto, aparecer a informação a seguir na coluna B, C em diante. Por exemplo, eu posso colocar o cabeçalho, não é verdade? Tiro aqui, vou só colocar aqui o nome. Eu pego só o cabeçalho, tá? Faço um Ctrl C para copiar e venho aqui e coloco, tá? E aqui, o que eu faço? Eu vou, a partir da célula A5, começar a parametrizar, está? Então eu vou colocar aqui igual procv célula A5, ponto e vírgula. Vou na base de dados, nessa coluna A, que é onde, a coluna, onde tem os números. Estes números de ordem são números de correlação, que quando eu colocar este número lá na outra planilha, na outra folha, ele vai começar a dar a informação a seguir. Por exemplo, eu quero o nome, vou selecionar a matriz toda e eu quero apenas a segunda coluna, a coluna B, onde tem os nomes. Então eu venho aqui, coloco ponto e vírgula, a segunda coluna é número 2, ponto e vírgula, a correspondência exata, que é 0, depois fecho parênteses, tá? Vamos ver que aqui só não tem nada, porque aqui não tem informação na coluna A. Se eu colocar o número que é 001, acredito, 001, ele deve ir buscar o nome. Vamos saber porque que não foi buscar o nome. Prontos. Porque aqui 001 tem um apóstrofe, então eu tenho que colocar desta forma. Tenho que colocar desta forma, porque é do jeito que está codificado. Vou colocar desta forma. 0001. Ele já aparece, tá? Então, eu quando coloquei aqui o 00, eu depois pintei a branco para o apóstrofe não aparecer. Por isso é que parece que não tem nada, tá? Esse é o segredo. Entretanto, para não fazer a mesma coisa, o procv para todos, eu simplesmente vou copiar, copiei, tá? Venho aqui e vou mudar. Coloco aqui o número 3, porque a informação que eu quero está na coluna 3.
O mesmo faço para as colunas subsequentes. Aqui é 4. Aqui é 5. Aqui é 6. É 6. Tá? Aqui é 7. Copiar. E coloco aqui 7. Está? Eu aqui vou formatar a coluna por causa da data. Vem aqui. Formatar. Meu computador está um pouco lento. Vem aqui a opção data. Tá? Escolha a data. Ele vai mudar o formato. Estamos? E eu aqui posso arrastar, então, como sei que são por aí 10 elementos, posso arrastar a fórmula aqui até aqui, por exemplo, para quando eu colocar, ele assim está a pegar automaticamente. Quando eu colocar os números subsequentes, 002, ele vai dar informação também, tal como nós temos aí embaixo. Tá? Temos isso. Temos isso. Agora, eu quero tirar, o que é que aparece ND? Aparece, eu erro, porque ele vai buscar a informação. Aqui, como não tem nada na coluna A, na coluna A 6 para baixo, não tem nenhuma informação, então ele aparece esse erro. Então, para não aparecer esse erro, vou colocar uma fórmula, que é esse erro, para ao invés desse erro aparecer um traço, né, para ficar menos feio. Um traço, tá? E eu quando arrastar, automaticamente aquilo sai. Até fizemos mal, devia colocar o erro já no início para que quando copiasse as fórmulas fosse acompanhar, mas não faz mal. Pelo menos assim vamos ver como é que funciona este procedimento, tá? Enquanto vamos fazendo esse procedimento, você pode tomar nota de como é que você pode automatizar os seus trabalhos, alguns ficheiros, torná-los mais automáticos, menos manuais e tornar assim o teu desempenho melhor. Sendo que você usando essa estratégia, podes, portanto, criar mais valia no teu dia a dia, no teu trabalho. Depois vem a questão de layout. Tu podes pura e simplesmente organizar o layout, colocar um layout bonito, vais tirar as linhas, vais organizar muito bem. Isso é um processo a posterior. Mas o nosso grande objetivo, de momento, é apenas o manuseio ou uso das fórmulas, ou da forma para conseguirmos automatizar, portanto, um determinado ficheiro. Uma coisa importante que eu gostava de colocar aqui é uma função se, né? É importante. Aqui, por exemplo, aqui posso pôr um critério que vai dizer o seguinte, se essa coluna status, a coluna G6 for aprovado, foi igual a aprovado, não tem que pôr entre aspas, tudo que é letra que nós estamos a colocar numa fórmula, devemos colocar entre aspas. Nós, por exemplo, tivéssemos critérios aqui abaixo um do outro, devíamos selecionar, podíamos apontar para a célula, depois trancar, para depois não sobrepor. Se a célula G6 for aprovado, então ele estará no nível 1. Nível 1. Agora, se a célula G6 for igual a pendente, porque são os dois status que nós temos, pendente, logo ele estará no nível 0.